Muito bem, estamos ao vivo com mais um Conjectura, nosso episódio hoje de número 14, para conversar sobre teoria queer ou Pantanal queer. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui à nossa live. Hoje eu, como sempre, acompanhado aqui do meu amigo, companheiro, professor Wayne. Bom dia, Wayne, como vai? Tudo bem? Bom dia, Danilo. Bom dia, Tiago. Desde já, seja muito bem-vindo ao nosso Conjectura. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma conversa bastante interessante, imagino. E bom dia para todo mundo também que está acompanhando aí a live. Maravilha. É isso, olha, o de sempre, né, Danilo? Sejam muito bem-vindos, você que vai chegando. Nós somos o Conjectura, somos um projeto de divulgação, difusão e defesa das ciências humanas. Vocês já sabem, quem nos acompanha, eu sou o professor Wayne, do curso de Filosofia da Federal de Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui todas as segundas e quintas-feiras, às segundas recebendo sempre um convidado pesquisador da área de ciências humanas. Hoje temos alegria enorme de receber nosso colega de trabalho aqui, pesquisador, cientista social, professor Tiago Duque, que vai nos falar, como o Danilo já adiantou, e, bom, já tinha sido divulgado, né? Pantanal Queer. É um pouco o trabalho que o Tiago realizou, então é uma pesquisa, né? Nós vamos ter acesso a um conteúdo, a um resultado de trabalho de pesquisa, e é isso que a gente faz aqui, né? Trazer o modo como as ciências humanas são produzidas. Por isso a gente insiste, compartilhe a nossa live, especialmente no momento em que ela está ocorrendo, para que a gente consiga alcançar esse objetivo de difusão do nosso trabalho e do conteúdo do nosso trabalho. Além disso, você já sabe que pode acompanhar a live depois, né, Danilo? Quem perdeu... Exatamente. Vocês sabem, as nossas lives elas ocorrem todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas da manhã no horário de Brasília, 10 horas aí no horário local de Mato Grosso do Sul, aqui na nossa página do Facebook. Mas a gente sabe, nem todo mundo tem a disponibilidade de acompanhar no horário que as lives ocorrem, então, por esse motivo, a gente sempre disponibiliza as lives para serem assistidas posteriormente, elas ficam registradas na nossa página do Facebook, mas vocês podem acessar também no nosso canal do YouTube e podem assistir também em formato de podcast no Spotify. Os links para todas essas redes sociais vocês conseguem acessar aqui na descrição dessa live. E também pedimos, por gentileza, que vocês nos acompanhem lá no Instagram, que é outra rede social por onde a gente faz algumas divulgações, tá? Por lá dos cartazes, as sugestões culturais aqui dos nossos convidados. E é isso, né, Wayne? Vamos então ao que interessa. Sim, vamos. Então, Tiago, por favor, antes da gente propriamente ingressar, né, no tema que a gente propôs, fala um pouco do seu percurso de estudo, de pesquisa, da área, né, de ciência social, o que é um cientista social, enfim, por favor, se apresente. Bem, pessoal, meu nome é Tiago Duque, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2014, na área das ciências sociais, e antes disso a minha formação foi no interior do estado de São Paulo, na graduação também em ciências sociais na PUC de Campinas, e a licenciatura em ciências sociais também pela PUC, e as ciências da religião, que é um curso que a PUC oferecia para leigos, né, da igreja, principalmente. E depois eu fui para o mestrado lá na Federal de São Carlos, em ciências sociais, e me formei depois no doutorado lá na Unicamp. E essa experiência, desde a minha graduação de pesquisa nesse campo das ciências humanas, tem sido nos estudos de gênero e sexualidade. Isso também tem relação direta com o meu ativismo, lá também no interior de Campinas, no Identidade, que é um grupo de luta pela diversidade sexual, onde eu pude também ter acesso a outras teorias, né, a outros processos de produção de conhecimento, junto a um grupo bastante variado em termos identitários, do movimento social, articulado com outras redes de ativismo, desde o início dos anos 2000, então já faz um tempo aí que o Identidade também contribuiu muito com a minha formação
acadêmica. E os estudos que eu desenvolvi sempre estiveram ligados até a tese de doutorado com travestis e transexuais, ali no contexto da cidade de Campinas. Então, eu desenvolvi um trabalho que foi entendido como inédito no mestrado, porque foi focado nas experiências das travestis adolescentes, numa rede também que envolvia tanto exploração sexual, comercial, quanto a ida para a Europa, como uma trajetória importante para muitas travestis, e também uma certa inclusão dessas adolescentes na rede de proteção à criança e adolescente lá em Campinas. E depois, lá no doutorado mesmo, essa ideia que está sendo bastante comum, né, de entender essas experiências por algo que o próprio meio tem chamado de passabilidade, que é aquela construção do corpo que transexuais fazem, e travestis, para se identificar publicamente, socialmente, como sendo de um gênero que não aquele que essas pessoas foram classificadas no momento do nascimento. Então, todas aquelas experiências que ganham um certo sucesso na lógica do trabalho de campo, né, por passar por alguém que tem um sexo, mas que esse sexo foi construído a partir de cirurgias, de hormonoterapia, é a tese de doutorado, como um regime de visibilidade. E, recentemente, no ano passado, no meu pós-doutorado, foi na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação e currículo, trabalhando com youtubers gays que discutem a questão do HIV/AIDS nos seus canais, exclusivamente pensando nessa pedagogia cultural dessa masculinidade digital em tempos de novas formas de prevenção à DST/AIDS, principalmente pela medicalização. E aí, então, eu chego aqui no Mato Grosso do Sul bastante interessado nesses temas. Muito bem, Tiago. Exato, você propôs para nós, então, o tema, né, Pantanal Queer. Então, vamos dividir mais ou menos em duas partes, Tiago. Antes de falar do Pantanal, né, que é, assim, pelo que eu entendi, é o locus, né, da sua pesquisa, o que é teoria queer, Tiago? Bom, tem várias possibilidades de explicar o que seria a teoria queer, porque ela é uma postura, né, teórica, política, epistemológica, metodológica, que tem diferentes tensionamentos hoje, né? Mas em termos de título identitário, enquanto teoria, né, o nome, eu acho que ela já nos ajuda a entender um pouco qual é o olhar que ela nos propõe e nos provoca. Queer não tem uma tradução para o português, né? Na sua origem é uma categoria acusatória, é um xingamento, é um palavrão, que nos Estados Unidos era usado para atingir pessoas que eram vistas socialmente como dissidentes de gênero e de sexualidade. Sempre pensando aqui gênero e sexualidade a partir de outros marcadores sociais da diferença, como classe, raça, cor, etnia, origem nacional. Então, um grupo que era muito crítico à política identitária, bastante assimilacionista do movimento gay lésbico americano, como, por exemplo, a ideia de sair do armário, a adoção, ou um discurso que criminalizava o sexo sem preservativo. Esse grupo que começou a se mobilizar contra essas políticas mais assimiladoras do direito, né, do campo do direito, das gays e lésbicas, né, dos gays e das lésbicas americanas, foi intitulado como queer. O xingamento virou uma acusação por um grupo organizado que tensionava essa pauta. Isso nos anos 80, lá nos Estados Unidos. E essa crítica que esse movimento, que também começou a se autodenominar queer, apresentava para o movimento gay lésbico, era uma crítica do quanto lésbicas e gays ativistas, brancos, classe média, lidos como discretos, porque para sair do armário você tem que ser lido antes como hétero. Para o efeito político da saída do armário ter um impacto de transformação, você teria que ter sido lido, então, como um homem hétero e depois assumido gay, ou uma mulher lésbica, discreta, feminina, leia-se então assim, assumindo-se lésbica. E os queer já eram, desde sempre, estigmatizados, nada discretos. Então, não fazia sentido, por exemplo, enfrentar os preconceitos e as violências com esse mote, com esse pedido da visibilidade, porque eles já eram visíveis. Então, eles criticavam as normas e as convenções que o movimento gay e lésbico reproduziam
na sua luta por direitos. Então, ainda que isso seja legítimo, por exemplo, o casamento monogâmico, né, como uma pauta, a família pensada a partir da adoção de filhos ou da própria paternidade e maternidade dita natural para gays e lésbicas, né, ainda que isso seja legítimo, isso coloca à margem, mantém uma produção de diferenças que exclui uma grande parte dos dissidentes de gênero, e essa era a crítica que se fazia. Em dado momento, a teoria feminista, também bastante crítica a diferentes processos sociais, até hoje, inclusive, né, parte da teoria feminista começou a perceber-se também como sendo uma produção de conhecimento queer, que apontava, então, essas críticas, digamos, que anunciavam uma certa normatividade, não só do movimento gay e lésbico, do ponto de vista teórico, mas do próprio movimento feminista. Então, a teoria queer pode ser lida como uma teoria feminista, né, também, porque faz essa crítica a um feminismo que olha para as mulheres apenas para aquelas mulheres que têm vagina e útero, por exemplo, né? Ou uma crítica feminista talvez mais conservadora, digamos assim, em termos da pauta dos direitos das prostitutas, enquanto mulheres que estão exercendo o seu direito ao trabalho. Enfim, então a crítica feminista queer também começou a anunciar um pouco essas formas de ler os estudos em relação a gays, lésbicas e mulheres, apontando essa dimensão normativa. Claro que essa postura teórica, política, ainda que tenha um pouco essa história que eu estou contando, ela surgiu também em outros lugares do mundo com outros nomes e ou mesmo sem um nome identitário. Então, aqui no Brasil, a gente tem anunciado agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, que nós já tínhamos uma perspectiva queer no trabalho, por exemplo, do professor e pesquisador antropólogo Nestor Perlonger, que lá na Unicamp desenvolveu um estudo importante sobre prostituição masculina no centro de São Paulo, também nesse período aí, final da década de 80. Então, se pensarmos em termos queer, né, de posturas teóricas, há outras formas de pensar essa origem, mas o que eu quero chamar atenção, então, aqui é uma perspectiva teórica que olha mais para as normas e convenções e menos para os sujeitos. Não é uma teoria anti-identitária, mas é uma teoria pós-identitária, porque faz uma crítica ao movimento identitário, e, ao mesmo tempo, é uma teoria sem sujeitos, porque está pensando, de fato, essas dimensões mais de normas e convenções em relação à produção das diferenças, e não a uma minoria, digamos assim, apesar de tratar de temas como esses que eu anunciei. Nesse sentido, Tiago, ao concentrar um pouco a análise em normas e convenções, a gente pode entender que é essencialmente político, uma crítica política ou social, correto? Exatamente, e por isso, inclusive, parte do movimento LGBT aqui no Brasil enfrentou a teoria queer com uma certa resistência, porque a entendeu como sendo uma ameaça a uma pauta mais identitária, quando, na verdade, muito diferente disso, a teoria queer pode ser uma ferramenta a mais para pensar os limites das sociedades que nós estamos construindo enquanto a luta por direitos. Então, ainda que seja legítimo todos esses direitos assimilacionistas daquelas pessoas gays e lésbicas que querem ser iguais aos héteros em direitos, tem uma população bastante considerável de gays e lésbicas e outras identidades que não se identificam com uma pauta heteronormativa, digamos assim, no campo do direito, e estão pensando numa sociedade diferente, uma outra sociedade, e não uma sociedade como a que heterossexuais construíram em termos de direitos. Então, é mais para ampliar as discussões, por exemplo, em torno da cidadania, dos direitos humanos, do que uma ameaça, digamos assim, aquilo que nós já conquistamos e que não deixa de ser extremamente importante para muita gente, muitas pessoas. Ô, Tiago, talvez até, Danilo, me ajude aqui, por favor. Antes da gente entrar propriamente na questão do Pantanal e da sua pesquisa, isso que você acaba de colocar torna incontornável a questão seguinte. Aí o Danilo, como da área de filosofia política, vai me ajudar. Tiago, hoje em dia a situação no Brasil, no que concerne especificamente a esse tipo de estudo, né, com esse objeto, a gente sabe, quer dizer, está claro que há uma perseguição
todos os níveis, né, política, moral, né, em relação a isso. Então, eu queria saber, de um ponto de vista mais de análise assim, de conjuntura brasileira, aí o Danilo complementa a minha questão, se você, como pesquisador do tema e da área, né, quer dizer, está aí numa certa linha de frente que vem sendo diuturnamente agredido dos mais diversos modos, você, como pesquisador da área, se você se sente ameaçado hoje no Brasil, né, em que medida eu acho que a gente pode falar de perseguição, né, ideológica inclusive do governo atual, prejudica essa área de estudo no Brasil. Então, eu queria saber um pouco assim, da sua posição como pesquisador, né, como sujeito pesquisador, e um pouco dos efeitos dessa perseguição nos próprios estudos da área. Não sei se o Danilo me ajudaria aqui complementando nesse sentido. Eu acho que, bom, é notório já de conhecimento público que o Brasil, o Thiago vai poder me corrigir também, né? Eu sempre passo uma fora um para o outro, mas eu já vi notícias que relatam que o Brasil é o país que mais, no qual mais travestis, transexuais são assassinadas por ano no mundo. Ou seja, é um país onde a violência contra a população, contra o grupo LGBT, e até isso é uma outra pergunta que eu vou fazer, que se esse que diz respeito ao queer, né, o que você poderia falar a respeito dessa sigla? Então, assim, é notório. Então, eu queria saber, assim, complementando a questão do Wayne, além dessa perseguição, se ela existe com respeito à sua pesquisa, né? Você que é um cara que está mais inserido nesse contexto, queria saber, Thiago, quais estratégias de emancipação você enxerga que têm sido efetivas? E aqui eu vou mobilizar um pouco do referencial que eu tenho, que eu confesso que esse respeito ele é um pouco escasso, mas a Judith Butler ela vai falar ali nas questões de gênero, né, que uma das estratégias que podem se mostrar efetivas assim, na desconstrução dessa estigma é a paródia. Né? A paródia ela vem algo que quando ela é colocada a público, ela desconstrói essa mistificação do gênero, né? Do homem, da mulher, do pai, da mãe, etc. Né? Então, ela assim, enfraquece essas categorias, que são categorias culturalmente instituídas. Então, eu queria saber se você... São algumas perguntas, né? Você se vira aí e responder, Thiago. Se você tem enxergado no Brasil de que modo se isso tem sido efetivo, ou, por exemplo, a questão da parada gay, né? Se ela tem ganhado notoriedade, se isso tem causado efeitos, as estratégias, pensando assim, em termos de estratégia de emancipação, de reconhecimento, né, das lutas que são travadas, e do ponto de vista da efetividade, que efeitos elas têm surtido aqui no nosso país? Bom, eu acho que se nós formos pensar em termos de ameaça, há muitos anos, nós que estamos no campo das ciências humanas temos sido ameaçados, né? Em especial se nós olharmos para que tipo de produção cada um de nós estamos investindo nosso tempo de trabalho, nossos esforços políticos, teóricos, né? Então, é uma ameaça que é anterior a esse momento mais acirrado de um pânico moral em torno das questões que envolvem gênero e sexualidade. Porque também tem a ver com uma ameaça cotidiana da vida de pesquisadores como eu, por exemplo, que assim que me percebi ameaçado, porque ameaça não é uma questão que a gente se depara e a reconhece de imediato, né? A percepção diante da ameaça também é um trabalho de educação, em termos das nossas próprias vulnerabilidades e dos grupos que a gente convive. Então, quando eu me percebi ameaçado, eu procurei o movimento social, né? Antes mesmo da universidade. A universidade é um espaço de ameaça, a gente sabe disso, né? Porque é um espaço que as relações de poder estão ali em pleno vapor, digamos assim, né? Mas o movimento social foi um espaço bastante interessante que me deu um pouco mais de segurança em torno das ameaças que, sim, elas têm aumentado e têm se apresentado de forma bastante presente nessa vida de pesquisador no campo do gênero e da sexualidade, porque a vida das pessoas, em termos de gênero e sexualidade, estão sendo ameaçadas, né? Antes de uma ameaça teórica, digamos assim, ou uma ameaça à nossa teoria, as pessoas estão morrendo, como vocês citaram, as pessoas estão
vivendo experiências de violência. Então, sim, eu me sinto ameaçado há muito tempo, e como a gente vai percebendo essas ameaças, nós vamos encontrando espaços de resistência. Eu aposto que o movimento social, mesmo o movimento social identitário, é um espaço importante de atuação. Uma estratégia importante que o próprio movimento me ensinou é pensar sobre essas produções de diferença, e como nós todos lá no Grupo Identidade, ao longo desses anos, fomos nos transformando também identitariamente, né? Como que as questões que nós avançamos, por exemplo, a criminalização da homofobia, também nos trouxe outros desafios, né? Como a criminalização do racismo, né? Enfim, as coisas não estão acabadas porque a legislação está nesse aspecto do nosso lado. Eu acho que nós vamos descobrindo novas reações perigosas, digamos assim, e vamos atuando. No campo do gênero e da sexualidade, eu acho que, em termos de discussões teóricas, são as associações, os eventos, que nós estamos trabalhando sempre em rede, reconhecendo um trabalho sério e bastante diversificado no Brasil. Nós produzimos boa teoria e bons processos metodológicos. Nós somos, assim, bastante reconhecidos internacionalmente na produção de gênero e sexualidade. Isso também nos deixa relativamente seguros em termos daquilo que nós estamos produzindo e contribuindo, né? Nós não estamos apenas citando autores estrangeiros, nós estamos também usando da nossa prática cotidiana para tensionar esses autores. E isso, que eu estou dizendo do ponto de vista teórico e ativista, é o que eu trazia na mala quando eu chegava aqui no Mato Grosso do Sul, né? E aí, a experiência de campo lá na fronteira, e eu me organizei um pouco para falar sobre isso, certamente vai responder muito dessas questões sobre os efeitos performáticos enquanto resistências e enfrentamento dessas ameaças. Eu acho que lá na beira do Rio Paraguai, né, sentado um pouco de costa para o rio e mais mirando a fronteira, né, a faixa de fronteira, digamos assim, né, a linha de fronteira e a vida das pessoas em Corumbá, a gente vai conseguir, eu imagino, nessa nossa conversa, perceber o quanto de resistência existe nas paródias de gênero e o quanto isso nos anuncia realidades menos, talvez, violentas, ainda que completamente normativas e bastante binárias ainda em termos de gênero e sexualidade. Enfim, estou meio que jogando a bola um pouco mais para frente do campo em relação a essa... Excelente, Thiago. Bom, então enquanto o Thiago toma uma água, deixa eu acolher, né, você que vai chegando à nossa live. Hoje estamos recebendo o professor Thiago Duque, estamos falando sobre, o tema é Pantanal Queer. O Thiago é um pesquisador da teoria queer. É muito importante, você pode comentar, então quer fazer alguma questão, algum comentário que você está ouvindo aqui, fique à vontade, a gente tenta mais ou menos dar conta dos comentários, e também insistir nisso, compartilhe a nossa live. Você que nos acompanha nesse momento, é muito importante, porque isso faz com que o conteúdo que a gente está trazendo aqui atinja, né, o maior público possível. Bom, Thiago, então vamos falar do nosso Pantanal e desse trabalho de pesquisa aí, sentado, então, diante, de maneira tão bonita, você colocou isso no argumento, né? O que a gente pode esperar, né, olhando para o Rio Paraguai, então, sentado diante do Rio Paraguai. Nos fale, por favor, sobre o Pantanal. Muito bem. Bom, eu cheguei no Pantanal para morar na cidade de Corumbá, quando fui aprovado no meu primeiro concurso para ser professor aqui na UFMS. Então, hoje, eu estou distante do ponto de vista do território, né? Eu moro na capital e trabalho no campus da capital, mas no ano de 2014 todo, eu trabalhei no campus do Pantanal, que fica na cidade de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia. Então, ali, Corumbá tem aproximadamente 109, 110 mil habitantes hoje, e é uma cidade formada por uma influência bastante grande de diferentes migrantes, né, um processo histórico de uma cidade importante, ali, margens do Rio Paraguai, que serviu por uma economia bastante potente pós-Guerra do Paraguai, e, ao mesmo tempo, uma cidade do Mato Grosso do Sul, um estado que eu tinha conhecido apenas, assim, de passeio muito rápido, de passagem. Então, eu cheguei em Corumbá sem conhecer absolutamente nada, a não ser poucos vídeos do YouTube, que é o que normalmente a gente faz quando vai fazer uma viagem para uma cidade diferente.
E aí, chegando lá em Corumbá, eu procurei um pouco as redes que eu tinha acesso, como eu já disse, em Campinas, né? As redes que pensavam educação em saúde, no campo das prevenções às IST/AIDS, as ONGs de ativismo LGBT, enfim, alguma outra liderança LGBT na universidade, e percebi que, de forma muito diferente, o que acontece em Corumbá, comparado com Campinas, é que as lideranças existem e as referências em termos até do campo de luta por direitos existem, mas elas não estão articuladas de um jeito representativo em termos de movimento social, ONG, ou grupos de pesquisa naquele momento, linhas de atuação na comunidade, ou na Câmara de Vereadores, pelo contrário. As pessoas que eu encontrei e que eram reconhecidas ali na cidade como lideranças, elas estavam engajadas em atividades culturais que movimentam a cidade de um jeito bastante especial. Então, Corumbá também faz divisa com uma cidade que é mais antiga, mas é menor, brasileira, Ladário, e Porto Soares e Porto Raro, no lado boliviano. E a primeira informação que eu tive sobre as questões que envolvem gênero e sexualidade na cidade é que era uma cidade sem preconceito. E aí isso me provocou bastante, porque, enfim, existe uma cidade que hoje está livre dos preconceitos que envolvem gênero e sexualidade. Então, me provocou não a ideia de que isso não seria verdade, me provocou por que isso é uma verdade sobre a cidade. E aí, então, eu comecei a acompanhar esses eventos e como homens, que eu estou chamando de homens efeminados, porque as categorias identitárias também não são tão fixas ali na cidade, mas envolvem gays, travestis e transexuais, mulheres transexuais, mas com certo trânsito no uso dessas categorias. Mas os homens efeminados, então, estavam em várias atividades da cidade durante o ano inteiro, e atividades que também foi informado pelos próprios efeminados de que eram atividades feitas por gays, mas não eram para gays. E essa ideia também é muito interessante, porque não existia, naquele período de 2014 e depois nos anos seguintes, um bar, uma sauna, um clube, não existia um lugar marcado identitariamente como LGBT ou, entre aspas, GLS. Não. Esse mercado era um mercado que não existia ali quando eu usava os meus óculos de alguém que vinha de uma cidade como Campinas, por exemplo. E aí, então, eu fui acompanhando, etnografando, entrevistando, convivendo com essas efeminadas, esses efeminados. Isso não significa, obviamente, que não existam os discretos. Mas aqui, na minha fala, eu vou falar mais sobre as e os efeminados ali de Corumbá e como que a interação dessas pessoas nesses eventos produzem uma ideia de fronteira de uma cidade sem preconceito, num contexto em que a fronteira é visto por muitos estudos e em algumas experiências midiáticas como sendo perigosa, o lugar do contrabando, da ilegalidade, um lugar negativo, ruim, violento, e, ao mesmo tempo, um lugar em que as pessoas estão em trânsito, em constante passagem, mudança, uma certa fluidez. Então, eu tentei não ir para o caminho que desqualifica a fronteira e nem para o caminho que celebra uma certa transição em termos identitários, porque está ali naquela região. Então, eu tentei seguir uma perspectiva que eu estou chamando de queer, né, pantaneira, que é um pouco prestar atenção naquilo que não é nem tão fixo, mas também não é absolutamente fluido, e não é nem tão perigoso a ponto de constituir um estigma, né? E aí, então, esse trabalho foi um pouco observar os desfiles cívicos que existem na cidade, porque tem uma forte influência militar, da Marinha em especial, né, histórica, inclusive, principalmente as bandas e fanfarras, as bandas de percussão e as fanfarras das escolas, observar os concursos de beleza, como Miss Gay, Pantanal, e Musa Gay do Carnaval, que elegem trans, né, ou efeminados, ou efeminadas, olhar para o Festival de Quadrilhas no Banho de São João, que é uma festa religiosa bastante popular e única na cidade,
que as escolas se organizam para esse concurso de quadrilha, e para prestar atenção também no carnaval e nas religiões de matriz africana, nos eventos que elas organizam, especialmente no final do ano, que é uma homenagem a Iemanjá. Esses eventos na cidade, que eu pude acompanhar e observar, todos tinham a presença do grupo de efeminados e efeminadas, né? Então, esse olhar é um olhar muito particular de quem tem uma certa perspectiva teórica e uma imersão na cidade como pesquisador, né? Claro que isso também me fez produzir um conhecimento de um lugar bastante situado, como um homem quarentão, que eu brinco, né? E um homem que ali é lido como não branco, né? É um homem com fenótipos que ali não é visto como alguém europeu ou um turista gringo e tudo mais, quando obviamente não fala. E um homem que também fez sexo na cidade, afinal de contas, enfim, a vida do pesquisador, ela não é uma vida assexual, né? Por mais que as exigências, às vezes, das agências de fomento e de avaliação dos nossos cursos de pós-graduação nos veem apenas como produtores de textos, né? Mas isso tudo impactou, porque teve entradas distintas nesse campo de pesquisa. E aí eu selecionei 3 situações que talvez possam ajudar a gente a pensar um pouco nas provocações queer sobre as normas lá da cidade de Corumbá. A primeira delas eu estou chamando de a drag fronteiriça, né? E a drag fronteiriça foi uma imagem que nos ajuda a pensar diferentes marcadores sociais de diferença. Todas elas nos ajudam, mas em especial essas que eu elenquei que eu acho que talvez possam ser mais didáticas. Então, numa noite de carnaval, e o carnaval de Corumbá é um carnaval extremamente bem qualificado, organizado, turístico, extremamente valioso, interessante do ponto de vista dessa produção carnavalesca aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, tinha uma corte de Momo, em que uma das drags, ou pelo menos a drag ali, na verdade, sempre tem drags presentes nos eventos ali, mas em especial essa drag do carnaval, era uma drag que buscou fazer uma homenagem a uma mulher boliviana, então ela tinha determinados elementos culturais da cultura do outro no seu corpo, como o chapéu camponês, as 2 tranças longas negras, a saia rodada. Mas essa drag é risível, portanto, né, porque o papel da drag ali na cidade é esse, inclusive nos concursos de beleza gay, as drags que se apresentam, que apresentou num dos concursos que eu acompanhei, é aquela que a gente chama de caricata, que pega alguns fenótipos ou características do campo feminino da mulher, incorpora na sua performance para fazer o público rir, né? E às vezes de forma bastante crítica, não é porque é caricata que não tem uma crítica política em torno dessa performance. Mas nesse caso, era uma drag que também tinha todo o corpo com uma malha branca e uma maquiagem branca. Então tem uma marca aí de cor nessa performance associada a uma etnia boliviana dessas mulheres, tipicamente camponesas, que não são brancas. E a própria drag, o ator que interpreta a drag, não é branco. Então, aí há algumas marcas de gênero, sexualidade, fronteira, relações étnicas e de classe, porque, afinal de contas, tinha um glamour da corte de Momo e era muito aplaudida. E aqui, talvez seja um jeito de olhar para o quanto que diversidades podem ser aceitas, mas nem sempre elas nos ajudam a entender a produção das diferenças, né? Essa é a crítica que se faz no campo da educação ao uso e ao emprego do conceito de diversidade. Parece que está tudo ali, organizado e merecedor de aplauso, e ninguém tensiona e questiona, porque essa imagem da mulher boliviana é uma imagem extremamente discriminada no contexto corumbaense. É uma imagem que demarca uma certa noção hierarquizada de que nós, brasileiros, não somos indígenas bolivianos, né? Então tem uma questão de nacionalidade e uma questão étnica presente na forma como brasileiros em Corumbá olham para a Bolívia, a ponto de apontar como se a fronteira não fosse Corumbá. Então é comum ouvir assim, ó, eu vou ali na fronteira, aí eu vou lá, você foi lá na fronteira hoje? É como se ir para a Bolívia é ir para a fronteira, mas se estar em Corumbá não é estar na fronteira. Então essa ideia de fronteira, marcada nessa homenagem drag
carnavalesca me chamou a atenção pelo riso, pelo aplauso, porque isso já era presente em outras atividades produzidas por gays. Bom, aí então eu vou para uma outra imagem, que é de uma travesti pantaneira. Eu estou chamando travesti pantaneira porque eu prestei muita atenção na forma que ela incorporou, literalmente, elementos do Pantanal. Bom, o Pantanal, ele é visto até numa perspectiva bastante discursiva e midiática, como esse lugar que foi nacionalmente visibilizado de forma positiva a partir da novela O Pantanal, algumas décadas atrás, né? Que é uma das novelas de maior sucesso no Brasil, e a novela que marca uma produção midiática muito particular, porque sai dos grandes centros e vem para o interior do país, né? Vem para o meio do Pantanal, e com isso também visibiliza corpos não brancos como erotizados. Então, é uma novela que as pessoas estão comumente nuas, em especial, em alguns contextos, principalmente da abertura da novela, isto é, todos os dias em que ela era exibida, uma mulher se transformava em cobra e onça, então onça pintada e a cobra são elementos importantes nessa imagem midiática do Pantanal, a ponto do turismo, muitas vezes, se justificar não só pelo peixe, mas também pelas cobras e especialmente pelas onças, a onça pintada no caso. E aí essa travesti, num evento que é um sucesso e é um evento muito importante, que é feito na comunidade, para a comunidade, isto é, no bairro periférico, entre times de Ladário e Corumbá, jogando futebol. Então a gente tem mais uma marca identitária agora, que é o futebol, né, extremamente nacional, jogado por times montados por efeminadas de diferentes cidades ali, Brasil, né, brasileiras, que é feito na periferia por um grande público. Então, num evento que eu participei assistindo, tinha grupo de pagode, tinha brinquedos para as crianças, e era um público bastante familiar, crianças, idosos, casais, jovens, assistindo a essa partida. E uma travesti estava no público, enfim, com uma serpente de pelúcia, assim, pelo corpo, tirando fotos, interagindo com as pessoas. E fez um show, inclusive, com essa cobra incorporada, né? Algo extremamente interessante, porque chamava muita atenção, muitas fotografias e tudo mais. Essa mesma travesti, no carnaval, no desfile, se vestiu de onça pintada e saiu no solo, em destaque, né, numa fantasia com um costeiro em que era o rosto da onça pintada, e foi muito aplaudida pela comunidade, do lado da arquibancada popular, e pela sociedade, que é as pessoas que têm mais dinheiro ou influência e conseguem acesso aos camarotes que estão acima da altura da visão do outro lado da rua das pessoas que estão ocupando as arquibancadas, e foi muito aplaudida. E essa ideia protética mesmo, né, de incorporar elementos animalescos ou de animais, eu tenho lido como o quanto próteses, que não são só uma bolsa, que não são só uma maquiagem, que não é só um hormônio ou um peito de silicone, próteses mesmo que são próteses que ali não são vivas do ponto de vista da matéria, mas que alocam a uma ideia, porque a onça atrapalha o trânsito, a onça é a que vem aparecer na cidade, colocar perigo, também seduz os turistas gringos, então as pessoas brancas viajam muito para chegar até aqui para poder avistar as onças, a onça tem um glamour pela sua pele, e a cobra é, obviamente, uma questão risonha no corpo da travesti, porque, afinal de contas, também faz alusão ao seu órgão genital, por isso é bastante caricata. Então, como que uma pessoa consegue ser tão aplaudida e valorizada, saindo de uma condição protética de cobra para a comunidade, risível, para ser glamourizada numa condição de onça para o carnaval, pela sociedade que aplaude? E essa divisão comunidade e sociedade aparece no desfile de Miss. E aí é a minha terceira situação, terceiro exemplo, para finalizar essa parte da nossa conversa. O concurso de Miss que eu acompanhei era um concurso de Miss para a sociedade, porque tinha um custo relativamente alto e era feito num lugar muito valorizado, que é o Clube Corumbaense da cidade. E esse concurso, eu acompanhei alguns ensaios, né, de passarela, e a noite do desfile e as repercussões com a pessoa que ganhou. Uma dessas participantes
me ajudou a pensar essa ideia de regime de visibilidade ali no Pantanal e o quanto isso é extremamente normativo. Essa pessoa, né, esse homem gay, ele faz parte de um grupo de dança. Na cidade tem vários grupos de dança, em especial um grupo de dança típico, e ele chega na noite do desfile de Miss Corumbá, que é o Miss Transformismo, né, quer dizer, não pode ser pessoas que têm peito, por exemplo, de silicone, tem que ser um homem gay que se traveste a ponto de ser eleito a Miss gay mais bela da noite. Quem elege são as mulheres brancas, empresárias da cidade. Então, a eleição é feita por um olhar de classe, de cor, bastante demarcado e de gênero. Então, não são gays que elegem a Miss Gay, né? São as mulheres que também têm ali uma rede de patrocínio do evento para que o evento se sustente, né? Isso também acaba revelando o quanto esses eventos têm muito pouco investimento em termos de política pública na cidade, né? Então, é também um modo da coisa acontecer ali. E essa pessoa, né, esse homem gay, chegou montado, isto é, já vestido como uma mulher. E durante a nossa conversa, depois do evento, e que eu entendi que para ele não era tão tranquilo estar ali. E aí, o fato dele participar, me parecia que não era uma ameaça a uma visibilidade positiva que ele tinha como bailarino, porque ele me dizia que ele era respeitado na cidade pelo grupo de danças típicas, e isso, meio que a identidade gay dele não era colocada em tensionamento. E aí isso me chamou a atenção, eu falei, mas então por que você foi participar do Miss e correr um risco de cair num descrédito, né? Porque afinal de contas você deixa uma masculinidade que você julga ser viril para ir se para concorrer à imagem da gay mais montada e, enfim, a Miss mais bonita da cidade. Ah, Thiago, porque eu cheguei montado, ninguém reconhecia. Essa ideia é tão interessante de que para você se esconder num desfile de Miss, basta você chegar montado, porque as pessoas não sabem quem você é, e no dia seguinte vão continuar te respeitando como um homem viril, dançarino. E aí não é qualquer dança, porque essas são as danças típicas do Pantanal, né? Então são danças absolutamente viris, de homens, formando casais com mulheres, com a presença de vários efeminados. Então parece que isso, essa identidade cultural da dança do Pantanal, meio que minimiza os efeitos de uma sexualidade gay. E uma montagem o protege de chegar naquele desfile desmontado e anunciando quem ele era. E aí, então, essa ideia do gênero no Pantanal parece potente em termos performáticos, que esses três exemplos, para a gente pensar em questões normativas no que faz uma cidade ser entendida como uma cidade não preconceituosa, porque, no fundo, por mais que existam as performances, o binarismo de gênero parece ser ali reiterado como uma possibilidade de sobrevivência na fronteira, por essas pessoas que eu pude conviver, e, ao mesmo tempo, não é reiterado de uma forma pura e simplesmente heteronormativa ou binária. É um pouco mais do que isso, porque envolve questões de cor, raça, etnia, nacionalidade, e faz com que a cidade seja uma cidade lida como uma cidade da alegria, uma cidade do não preconceito, e uma cidade, aqui no Mato Grosso do Sul, bastante diferenciada em termos turísticos e festivos, por tudo que ela produz do ponto de vista cultural, né? E o quanto essas efeminadas na cidade estão produzindo essa diferença positiva, e ao mesmo tempo numa contraposição que a gente pode conversar depois sobre um outro boliviano extremamente desvalorizado. Mas é um pouco isso que eu acho que a gente pode desenrolar agora na conversa. Muito obrigado, Thiago. Interessantíssimo. Você traz muito essa coisa do imaginário, né? O imaginário acerca do Pantanal, o imaginário acerca da figura da fronteira, né? Essa coisa do imaginário social, né? E aí você constrói algumas interpretações, né? Eu queria saber, primeiro, do ponto de vista mais pontual, me pareceu um pouco uma certa base psicanalítica mesmo para essas interpretações, se isso procede ou se você está partindo de alguma outra teoria nesse sentido. Olha, a teoria queer, ela dialoga com várias bases teóricas, né? A própria Judith Butler, que é a minha referência para pensar performance,
tem essa formação e esse investimento psicanalítico. Mas, do ponto de vista das ciências sociais, tem um jeito de olhar para o feminismo interseccional, digamos assim, ou para a produção das diferenças, que é mais pós-colonial. Então, existe toda uma interpretação sobre os eixos de diferenciação, que seriam, numa perspectiva mais macro, seriam ferramentas importantes para a gente entender as opressões de determinados tipos de sujeito, né? Por exemplo, a mulher negra e periférica, e isso tem tido um investimento forte, né? Por exemplo, com leituras e releituras da feminista negra Crenshaw, mas também tem outras perspectivas que pensam a interseccionalidade olhando para as questões mais micro. E aí, que não coloca em xeque as teorias que estão pensando em forma mais macro de opressão, né? Então, é por um olhar mais micro que eu presto atenção. Então, é uma etnografia que olha para as normas acontecendo ali no cotidiano, né, na interação, e não apaga a possibilidade de agência. Eu quero dizer assim, chegar ali no Pantanal e achar que as pessoas estão celebrando a diferença ou que as pessoas estão sendo vítimas de uma realidade ainda bastante binária da reprodução de gênero, pode não fazer com que a gente perceba como que essas pessoas estão se agenciando ali naquele contexto de interação. Então, olhar para os sujeitos a partir das normas que estão constituindo a sua produção, né? A sua forma de ser. Isso, para mim, é o que eu aposto. Então, eu estou falando mais, por exemplo, da Aftar Bra, que é uma indiana, que nos ajuda a pensar essas intersecções, entende? Então, tem influência, mas eu não estou me baseando nessa perspectiva da psicanálise, mas talvez de uma interseccionalidade que olha para as agências e entende como que, naquele contexto, as pessoas agem e produzem a si mesmas, né, com o material que é oferecido a elas, né. Perfeito. Sim. Tiago, eu fiquei com uma dúvida a partir de algo que você falou mais para o início da sua exposição, que você mencionou que há uma presença bastante tradicional e bastante forte, pode-se assim dizer, das Forças Armadas, né, especialmente por ser fronteira, né, Rio, e também a questão da igreja, né, que você também mencionou, o Festival de São João. Então eu queria te perguntar a esse respeito mesmo, né, como que se dá, assim, porque pensando, né, Forças Armadas, igrejas, são entidades, instituições, por assim dizer, que tem, pelo menos a visão que eu tenho, um viés mais conservador, né, um viés mais avesso a, vamos dizer assim, a uma sexualidade mais diversificada. Como que você enxerga esse trânsito, assim, essa inter-relação? Então, as pessoas que eu acompanhei, elas não estavam, elas não eram militares e também não eram católicas religiosas, assim, a ponto de frequentar e a ponto dessas experiências aparecerem nos dados de campo de forma tão objetiva, digamos assim. Mas, obviamente, que conviviam nessa cidade com essas características. Talvez um exemplo interessante disso, como que a igreja aparece, como que o militarismo aparece, é pensar um pouco as efeminadas nas fanfarras, né? Então, as efeminadas, quer dizer, elas ocupam um espaço muito valorizado nas apresentações públicas das fanfarras das escolas, tocando prato. Inclusive de escolas católicas, mas das escolas católicas menos, bem menos. Isso não significa que as efeminadas não estejam ali atuando em escolas mais tradicionais, elas só talvez não estejam em destaque tocando esse instrumento, porque afinal de contas, maquiagem, brasão da escola, coreografia das balizas, tudo passa muito pelo trabalho das efeminadas, que também aprendem isso nos trabalhos junto aos aderecistas e às aderecistas do carnaval, né? E da própria coreografia do carnaval e desses grupos de danças típicas. Então, elas transitam, né? São pessoas conhecidas em diferentes frentes, digamos, desses eventos. Mas as fanfarras é uma influência bastante forte
dessa presença militar, né, pela música, pelas bandas. Inclusive, no concurso municipal de fanfarras e bandas, parte do jurado é do militarismo, né, são militares que analisam, então isso já demonstra esse lugar. E é tão interessante porque no concurso de fanfarras, as efeminadas aparecem muito pouco como balizas, porque há homens balizas, né, nas apresentações públicas de rua que não são do concurso. As escolas fazem, sim, uma seleção de visibilidade do que querem, do que não querem mostrar em termos de dissidência de gênero. Por mais que dependem das efeminadas, porque, afinal de contas, sem bicha não se ganha fanfarra em Corumbá, porque elas estão mesmo fazendo a diferença, porque elas competem entre si, para quem faz melhor, né? E o público aplaude, se identifica muito, porque tem essa dimensão da banda e da fanfarra ser tudo tão muito bem coreografada, que aquilo que escapa a uma certa masculinidade viril daquela banda, ou de uma feminilidade lida como de mulher, é muito sucesso, né? Porque, enfim, alguma coisa tem que ser diferente naquela expectativa de todo ano você ver uma banda tocando de forma marcial, né, digamos assim. Isso acontece em outros lugares do Brasil, né? As efeminadas, as bichas, as gays, elas têm arrasado nas apresentações públicas de fanfarra porque quebra com essa postura descendente do militarismo, de que todo mundo tem que ser igual, de que a coisa ali é séria nos termos que está posto historicamente e pode ser séria em outros termos, né? Então, acho que tem isso um pouco dos escapes que uma cidade permite existir diante de uma postura bastante militar, né? Uma interação maior dos gays que estão na Marinha acontece nos aplicativos, na sala UOL, aplicativos de encontro entre homens, na sala UOL, Corumbá, e nas festas quando existia uma boate na cidade. Então, há espaços também de uma certa juventude ou de uma, enfim, de um final de uma juventude em interação nesses lugares, mas isso não foi foco dos meus estudos, porque não são efeminados, na sua maioria, tá? Isso não significa que não existam. E a igreja é essa própria dimensão da festa junina, né? Porque a quadrilha junina e o casamento, por exemplo, da quadrilha que eu acompanhei, que vence, né? A quadrilha tem um casamento em que a noiva é um homem, né? Um gay. E é porque faz a diferença na hora da pontuação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não consegui, porque não apareceu como um dado do campo, essas pessoas em interação dentro dessas instituições. Mas essas instituições produzem determinados tipos de práticas que estão sendo ressignificadas, como o próprio casamento da quadrilha, porque, obviamente, é um casamento católico, né, a presença do padre, inclusive é o padre que comanda a quadrilha, vão sendo reiteradas performaticamente de um jeito diferente, né, que produz essa diferença e coloca Corumbá num lugar mais valorizado em termos de fronteira, porque é como se tudo isso acontecesse ali, porque é Brasil, né, como sendo nosso e não do outro, né, do boliviano. Ô, Tiago, assim, a verdade, assim, há muitos dados, né, que você traz que daria para a gente, assim, pensar muitos fenômenos, né, te ouvindo, assim, o que aparece é isso em primeiro lugar, né, como eu dizia agora há pouco, né, tem toda a questão, você mexe com símbolos do imaginário muito fortes, né, dança, a drag, o jogo de futebol, né, e tudo isso que as instituições. Mas talvez tentando um pouco assim sintetizar, eu estou querendo pensar aqui no ponto de vista que me pareceu o seu ponto central, que é o que você está chamando de norma e convenção, o que eu chamei de crítica social ou crítica política, né? Em algum momento você chegou a comparar a sua experiência, ou as cidades de Campinas, de onde você já tem uma experiência, com Corumbá. Então, nesse sentido, indo assim para o ponto de vista dos resultados, né, aos quais você chegou, o que a gente poderia pensar que você concluiu do ponto de vista são duas questões, do ponto de vista de uma certa especificidade, que te faz, inclusive, falar em Pantanal queer, drag pantaneira, né, então, pareceu na sua exposição que tem alguma coisa que você descobriu ali, no Corumbá, no Pantanal, né,
que coisa é essa do ponto de vista da crítica política, do ponto de vista da crítica social? Essa seria a primeira. A outra questão é assim, é um fenômeno bastante amplo esse que você analisa. Então, o que você descobriu de específico, perfeito, mas e o que aparece como, muita aspas aqui, universal, né? Quer dizer, aquilo que está em Campinas, que está em São Paulo, que está em Campo Grande, que está... Enfim, como é que você colocaria, do ponto de vista dos resultados da sua pesquisa, para a crítica social e política do fenômeno que você analisou? O que seria específico e o que seria, aspas de novo, universal nesse sentido? Acho que o que pode ser visto como, entre aspas, universal é a capacidade que as pessoas têm de agência em contextos muito específicos de uma valorização conservadora em termos de binarismo de gênero. Por exemplo, do ponto de vista da expressão da sexualidade, parece que é unânime que homens efeminados não devem beijar na boca em espaços públicos. Né? Também há uma experiência aí interessante, que eu acho que pode ser vista como universal, que a gente só entende as experiências de agência pensando as intersecções entre marcadores sociais de diferença. Isso também me parece bastante, entre aspas, universal. Outra experiência que eu acho que me parece também universal é que as pessoas são autorizadas e reconhecidas pela e por meio das normas. Então, se essas pessoas fossem muito absurdamente diferentes, muito absurdamente ameaçadoras a essa convencionalidade de gênero, certamente elas não seriam reconhecidas, aplaudidas, valorizadas. Elas não teriam o trânsito que elas têm se elas fossem uma ameaça à ideia de cidade que elas mesmas estão ajudando a produzir. Do ponto de vista específico, me parece que tem um gênero pantaneiro, mas isso é bem complicado do ponto de vista teórico, porque você singulariza, né? E aí você pode criar estereótipos, e não é isso que eu estou querendo, mas tem um gênero do Pantanal que é diferenciado porque é pela diferença que elas são aceitas, mas são diferenças extremamente pautadas por uma ideia de que a cidade respeita a diversidade, né? E que a cidade não está disposta a problematizar como essa diversidade ou essa diferença está sendo produzida. Um exemplo, quando eu pergunto para uma delas se eu, como um homem gay, poderia circular na cidade, poderia transitar ali tranquilamente, como seria isso, né, a homofobia e tal, eu bem medroso, ela me diz assim, Tiago, você está no Rio de Janeiro, aqui é o Rio de Janeiro, não se preocupe. Essa ideia de Corumbá é o Rio de Janeiro está muito atrelado a tudo isso que eu falei, né? E que elas estão extremamente atuantes, né? Nos concursos de Miss, de beleza, na experiência militar, na experiência religiosa, do carnaval, do sotaque, do Cristo no alto do morro, da cerveja, dos times cariocas na cidade, dos turistas, da parte antiga da cidade, do calor, que uma me disse assim, aqui é o Rio de Janeiro, mas assim, olha, tipo, como no Rio, você pode ir de chinelo no mercado. Você pode ir de bermuda fazer compras. Essa experiência de ser como o Rio de Janeiro é só o lado bom do Rio de Janeiro, tá? Não tem nada daquilo que a gente conhece pela mídia, ou que a gente veio ou conhece o Rio de Janeiro, a violência, a corrupção, a desigualdade econômica, a poluição das águas. Nada disso é lembrado quando se faz uma referência ao Rio de Janeiro, né? E, ao mesmo tempo, isso significa que não é ninguém do Mato Grosso do Sul que está servindo como referência a Corumbá. É uma cidade distante, né, glamourizada, e contrapõe-se aos bolivianos. Então, o que eu quero dizer assim, a experiência generificada, específica ali, fronteiriça, não é a fluidez, não é a opressão, não, é a agência que elas desenvolvem para descontaminar, não sei se essa palavra seria ideal, a cidade daquilo que ela pode ser vista como sendo ruim, que é fazer divisa com a Bolívia, uma Bolívia que não é a Bolívia de Santa Cruz, mais branca e classe média, né? É uma outra Bolívia, é uma Bolívia marcadamente indígena, ou de pele mais escura, enfim, e ao mesmo tempo estar tão distante dos grandes centros, né? Seja para dentro da Bolívia, seja para o lado brasileiro. Então, é uma autorização para ser diferente, porque não só não ameaça,
como faz com que a própria produção da diferença valorize a cidade como um todo e legitime determinadas posturas de poder, como o da escola, que ganha fanfarra, do militar, que vai decidir quem é melhor, do padre, que consegue desenvolver uma das festas mais importantes da cidade, trazer todo mundo para ela, das mulheres brancas e empresárias que têm um status na mídia local, porque, enfim, ajudaram a escolher as Miss, que não são nada caricatas, pelo contrário, reproduzem a mesma estética que essas mulheres brancas, afinal de contas, não é à toa que elas que elegem, faz com que o carnaval leve para a cidade turistas, porque estão produzindo essa dimensão carnavalesca, e, ao mesmo tempo, estão nos terreiros, né? Estão nos terreiros, porque, enfim, não é uma cidade só exclusivamente católica, as efeminadas estão lá e, de alguma forma, estão produzindo e ressignificando do ponto de vista religioso também essa tradição, não só religiosa, mas da própria performance, inclusive da masculinidade dos homens que tocam os instrumentos que não são os pratos, né? Porque as efeminadas, os homens que tocam os instrumentos viris da fanfarra aprenderam isso no terreiro, não na escola. Então, as apresentações de fanfarra não revela isso num primeiro momento, mas o sucesso de uma fanfarra não é só a efeminada tocando prato, é o homem hiperviril lá do candomblé ou da umbanda que está tocando instrumentos de percussão na fanfarra de uma forma extremamente qualificada, porque faz isso também no terreiro, e não só naquele tempinho de ensaio que a diretora autoriza. Então, parece-me que, do ponto de vista específico, essas experiências também ajudam a tensionar Judith Butler, Paul Preciado, porque, afinal de contas, eu estou falando de próteses que não são só, como fala o Preciado, arquitetônicas, ou próteses fármaco, como hormônios. Não, a cobra é uma prótese, a onça pintada é uma prótese, e o Preciado não viu isso. E as drags da Butler não são as drags fronteiriças, né? Porque, ainda que a Butler tenha discutido de forma genial essa metáfora da drag como performance, no contexto do Pantanal, é impossível pensar essa drag fora das marcas de raça. Então, não é só um alinhamento entre sexo, gênero e desejo. É um alinhamento bem maior que isso. Inclusive, o alinhamento de sexo aí é até relativo, né? É muito mais marcante raça, cor e nacionalidade nessa performance, né? Enfim, então também é isso, eu acho que traz de específico essa ideia do Pantanal Queer, que é só uma provocação, na verdade, né? Claro. Porque o queer não cola com o Pantanal, porque o queer, como eu já disse, é uma categoria estadunidense, né? Não é simplesmente olhar por um olhar queer, mas é como que essas experiências do Pantanal tensionam a teoria que chegou na minha mala quando eu, enfim, baixei lá em Corumbá, né? Ô, Tiago, se você me permite até uma ousadia, eu acho que, na verdade, a gente pode pensar, do ponto de vista do resultado da sua pesquisa, como uma espécie de aprofundamento da própria teoria, né? Nesse sentido que você está dizendo, de que ela apresenta elementos que, né, os grandes teóricos não perceberam, né? Então, nesse sentido, até uma espécie de avanço ou de aprofundamento da teoria, né? Talvez a gente possa, eu não sei, mas talvez a gente possa pensar que eu ainda preciso trabalhar bastante, mas que aí tenha uma perspectiva queer mais decolonial, né? Que não abre mão desses autores mais clássicos, claro, importantes e fundamentais, mas não é nenhuma tentativa de avanço ou de completar, mas como que são potentes quando a gente os pensa a partir das teorias e das informações do nosso campo e das leituras que nós fazemos de outros autores que estão muito longe da teoria queer, né? Então, por exemplo, os colegas lá do mestrado de estudos fronteiriços, que estão há muito tempo ali na fronteira, produzindo conhecimento no campo das ciências humanas, pensando essa relação Corumbá, Bolívia, por outros temas, como o tráfico, como a violência, enfim, também tem nos ajudado, tem me ajudado a pensar um pouco essa fronteira, né? Esse lado. Porque quando que o preconceito contra os bolivianos apareceram no meu campo, né? Quando, e essa coisa das mídias, né? Porque por mais que num grande centro, as mídias, o que eu quero dizer é assim, olha, as mídias em Corumbá também nos apresentam outras dimensões interessantes de pesquisa. Então, enquanto eu teclava na sala UOL, numa lan house, a pessoa que eu ia encontrar para uma experiência afetiva sexual estava do meu lado na lan house.
Então, essa experiência geográfica do interior, em que as duas bichas teclam ali no contexto da lan house, e, enfim, elas já estão ali. Isso não é comum num grande centro, entende? Isso está dizendo alguma coisa daquela região. E mais, como que essas experiências com o outro fronteiriços nos ensina que tipo de desejo está sendo colocado ali. Por quê? Um dos interlocutores que eu falava, sem sotaque espanhol, né, sem aparecer no Skype por imagem. Então, eu encontrei na sala UOL, começamos a ir para o Skype, e ele nunca apresentou a sua imagem. E eu achava que eu estava em diálogo com um interlocutor discreto, não efeminado, da cidade. E por isso a resistência em apresentar a sua imagem. E o da Lan House, obviamente, porque ele não pode fazer esse tipo de teclagem, ou porque ele não tem os meios, ou porque ele não pode se expor na família. Então, essas duas experiências de teclar com homens discretos em busca de sexo com homens, em Corumbá, me mostrou algo interessante, que é essa dimensão da região, porque aí a sala UOL revela isso, as pessoas que estão lá são brasileiros, homens discretos, em busca de sexo com outros turistas ou brasileiros, homens discretos. Porque o boliviano me disse assim, quando eu vi na praça, que a gente marcou um encontro presencial, olhei para ele e disse, mas você é boliviano? Como que você não me disse que era boliviano? Aí, pelos fenótipos, né? Aí ele me diz assim, porque quando eu digo que sou boliviano, as pessoas desaparecem, as pessoas somem. Então, essa dimensão de articular um encontro a partir de um apagamento de uma nacionalidade que tem ali implicação com raça, cor, etnia, é bastante interessante, né? Porque por mais que ele seja viril, o gênero viril, não está acima do campo dos desejos libidinais, vamos pensar assim, né? Da raça-cor. Então, não importa. Porque, em todos os estudos, ou a grande maioria dos estudos, mostra como que no mercado erótico entre homens, o que vale é a masculinidade viril. Essa masculinidade viril tem limites quando a questão é nacionalidade, raça-cor ali, entende? Você precisa de mais coisas que você não tem, porque, afinal de contas, você tem um corpo e uma nacionalidade que não combina com um desejo viril de masculinidade que está posto na cena erótica da cidade, né? Enfim, então, acho que isso também é algo interessante para a gente pensar que as pesquisas que estão trabalhando com masculinidade viril e reconhecendo homens negros, por exemplo, como desejo e tal, precisa ser vista para além da cor, né? Porque não basta não ser branco e ser viril. Enfim, ali Corumbá está ensinando que não, o boliviano não é um objeto de desejo, independentemente de uma masculinidade viril. Poxa, muitos parabéns, Thiago. Assim, nós teríamos conteúdo para levar, né, a nossa live aqui por muito mais horas. Muito obrigado. É muito interessante a sua pesquisa, né? Ela traz elementos realmente assim. Estou sendo um pouco ousado aqui, eu sei, mas assim, elementos novos, né, para pensar esse fenômeno, né, esse objeto que você traz. Então, muito obrigado por trazer para nós, né, por compartilhar conosco esse trabalho de pesquisa. Agora eu acho que tem uma questão que a gente sempre faz, né, Danilo? Isso, Thiago, então já é de praxe aqui do nosso programa, que sempre ao final a gente pede para o nossa convidada, sempre deixar uma sugestão cultural para os nossos espectadores. Então pode ser um livro, uma série, um filme, um canal no YouTube, um álbum de música, tá? Qualquer coisa. Pode ter a ver com o papo que nós tivemos aqui, ou não. Então, por gentileza, Thiago, queria que você deixasse uma sugestão cultural para nós. Bom, acho que uma sugestão que eu gosto muito é um vídeo, é um documentário chamado As Filhas da Chiquita. As Filhas da Chiquita foi produzido no começo dos anos 2000, né? E pela documentarista muito competente e foi um documentário bastante premiado, né? A documentarista Priscila Brasil, a diretora, né, Priscila Brasil, e As Filhas da Chiquita mostra uma festa
que hoje já é patrimônio imaterial, né, da cidade de Belém do Pará, que acontece ali no bojo das festividades do Círio de Nazaré. Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas é um documentário incrível para pensar nessas produções muito particulares de performatividades, de normas e convenções, de inclusão e de reprodução, de expectativas de gênero. Então fica essa dica do documentário As Filhas da Chiquita, que eu acho que ainda são atuais e bastante potentes, mesmo depois de todo esse tempo, e vocês encontram facilmente na internet. E eu também, então, quero aproveitar para agradecer muito esse espaço, essa oportunidade, esse desafio de falar um pouco sobre essas impressões, esses resultados e essas provocações que eu tenho feito a mim mesmo, né? E agradecer também as pessoas que acompanharam e me colocar à disposição de vocês, e também das pessoas que assistiram, ou que vão assistir, caso queiram entrar em contato comigo e ler as coisas que eu já publiquei. Está tudo muito de fácil acesso pelo currículo Lattes, lá na plataforma, mas vocês podem também me procurar, eu vou passar o meu e-mail, se vocês me permitirem também aqui. Sim, fica à vontade. Igual está aqui no nome, né, thiago.duque@ufms.br. E eu também quero agradecer às efeminadas e não efeminadas de Corumbá, que foram pacientes comigo, que foram, de alguma forma, muito gentis, e criaram relações muito produtivas para o meu trabalho, mas também para o afeto do tempo que eu morei lá, e que eu estou morrendo de saudade daquelas coisas bonitas, sérias, e bastante divertidas, e ao mesmo tempo identificáveis, assim, como algo muito diferente do que a gente vê fora da fronteira, e espero revê-las em breve. Obrigado. Tiago, muito obrigado. Danilo, deixa eu só fazer uma última pergunta provocativa para o Tiago, a gente vai ser breve. Tiago, desde o início eu notei mesmo uma certa relação afetiva com o Corumbá, né? Você disse, chegou no estado, morou lá. Então, é só para finalizar, uma questão provocativa, diante da pesquisa que você fez, eu acho que a sua resposta vai valer tanto para Corumbá, quanto para muitas cidades ou regiões fronteiriças, né? Minha pergunta é, o que você desejaria hoje para Corumbá, que você acha que não tem e que faz falta nesse sentido? O que você desejaria para Corumbá? Nossa, que não tem lá. O que eu desejo para Corumbá é o que eu desejo para o Brasil inteiro, que a gente tenha um presidente que seja mais responsável e um presidente que seja mais justo com as pessoas que ele mesmo aponta como sendo iguais, quando na verdade somos todos bastante diferentes e alguns mais vulneráveis que outros. Então, eu desejo um país mais democrático, um país mais justo, porque isso obviamente vai impactar todos nós, centros, periferias, fronteiras e não fronteiras. Acho que é um desejo dessa semana, da semana passada, desses últimos meses, porque de fato a gente precisa olhar para onde está o perigo, né? E o perigo não está na fronteira, tá? Só para avisar, o perigo está bem localizado aqui no Centro-Oeste. Sim. Muito obrigado, Tiago. É isso, então eu reitero os agradecimentos ao Tiago pela disponibilidade aqui em participar do nosso programa, ceder o seu tempo, ceder para nós o seu conhecimento, a sua disponibilidade em ter contato com o nosso público. Agradecer também aos nossos espectadores que nos acompanharam. E é isso então, né? Um grande abraço a todas e tenham todas uma boa segunda-feira e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Até mais, pessoal.